abrir o Salmo 22, por favor. Quando os irmãos estão achando o Salmo 22, Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, o Senhor fez o Criador dos céus e da terra. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que dele te aproximes? Foi feito, ó Senhor, um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra tu coroaste. Ainda mais, Senhor, poderia ser de teus seres perfeitos que creem em Jesus Cristo morresse, ele poderia morrer pelos anjos, mas quis o Senhor, ó Deus, que ele morresse por pecadores como nós. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua graça. Somos pecadores, somos pó. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Venha ao nosso encontro, meu Deus. Vem em socorro de nós. Precisamos de Ti, meu Pai, para nos perdoar, para nos trazer a vida, ó Senhor Jesus Cristo. Para que Tua palavra, meu Deus, venha com uma flecha e possamos entrar na Tua presença por causa do sangue do Cordeiro que nos lava de todo pecado, de toda culpa. Então, ó Deus, que a Tua palavra atinja o nosso coração, dando-nos vida, que ela possa vir, ó Deus Todo-Poderoso, e transformar ossos secos em carne, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, saia da Tua boca e venha nos abençoar, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, na pregação da Tua palavra. Abre nossos corações, nossas mentes, para que não andemos, ó Deus, com diversos pensamentos, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, mas que cresçamos em tudo que é estatura que está em Cristo. Que nosso conhecimento de Cristo cresça, que nosso amor por Cristo cresça, que nossa graça em Cristo cresça. Aleluia, glória Ó a Deus, Deus. que o Senhor possa nos fortalecer em Tuas mãos, Sim, ó Deus. papai. Esteja conosco, meu Pai, e nos abençoe pelo Teu precioso Espírito Santo. Ó Senhor Espírito Santo, vem com Teu poder e nos abençoa nesse dia, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir ao irmão Henrique, por favor, que ele lesse a partir do versículo 15, tá bom? Eu vou ler do 1 ao 15, por favor. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação e das palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou velho e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim e afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio da minha mãe, a Ti entreguei-me desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha boca se secou como um carne, e a língua se me paga ao paladar. Eu puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me
palavra da boca do leão. Sim, ouve desde as fontes os contos de cordas. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvado-te ele no meio da congregação. Vós que semeis ao Senhor, louvai todos vós, descendência de Jacó, glorificai em meio de todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abandou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouvi, o louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que têm, os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os seus, o vosso coração viverá eternamente. Todos os filhos da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem viver a sua vida. Uma semente servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasceu, quanto ele fez. Glória a Deus, pode sentar. Obrigado. É fascinante e glorioso o quanto do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, que vai muito além do que a gente pode pensar, que se revelou e que nos faz e nos que possibilita entender um pouco sobre Ele, mesmo assim ainda se importa com o ser humano pecador. Mesmo assim, Ele que é cheio de santidade e verdade, Ele se importa com cada um de nós. Não só se importa com cada um de nós, mas tem cuidado conosco, desde cada respiração até o sono, até todos os dias. Ele é um Deus tão cheio de misericórdia, que até com aqueles que não creem nele, Ele dá sol, chuva e coisas boas. Mas Ele é um Deus glorioso, misericordioso e cheio de graça, que dá graça àqueles que creem somente. Uma graça que há no seu Filho, Jesus Cristo. E o amor, Ele tudo sofre, Ele tudo suporta, Ele tudo espera, porque é um atributo do amor de Deus. Hoje em dia dizemos que o amor aceita tudo, mas é muito pelo contrário, porque o amor ama, o amor tem que estar de acordo com a verdade. Se há amor verdadeiro e amamos um filho, por exemplo, nós não vamos nos alegrar se alguém for injusto com o nosso filho ou fizer algum mal ao nosso filho. Então, é por isso que o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor é verdadeiro. E o amor, quem ama, também tem ira. Por quê? Porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade. É um atributo do Deus Todo-Poderoso. Ainda mais, é preciso entender que a ira do homem de nada se aproveita. Por isso, quando nós nos irarmos, temos cuidado para que o sol não se ponha sobre nossa cabeça e que possamos se reconciliar logo com quem temos problemas. Mas ao mesmo tempo, precisamos entender que a principal parte da obra de Cristo não foi simplesmente para resolver os nossos problemas, não foi simplesmente para nos dar riquezas e saúde perfeita agora. A principal parte da obra de Cristo foi refazer o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento que há o sacrifício de Cristo trazendo paz conosco, em relação a Deus, trazendo paz com Deus, a partir disso que podemos ter bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele não promete que nós tenhamos todas as nossas doenças saradas no estado presente. Pode ser que o sacrifício de Cristo alcance
as pessoas no momento de agora e pela vontade de Deus sejamos curados. Paulo, por exemplo, ele orou por uma pessoa que estava paralítica, que tinha uma doença, e essa pessoa se levantou-se e foi curada. O sacrifício de Cristo teve poder para curar aquele paralítico. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, entendemos que não foi da vontade de Deus que Timóteo, que tinha um problema de estômago, fosse curado até o momento que nós lemos no Novo Testamento. Timóteo tinha um problema no estômago, por isso Paulo diz: Timóteo, tome certos remédios por causa do seu problema no estômago, porque a cura, o poder, a glória, a soberania pertence a Deus e não ao homem. É Deus que escolhe se revelar, é Deus que está no centro, e é Deus que escolhe quem vai ser salvo, quem vai ser curado e quem deve permanecer suportando as dificuldades diante de Deus. Ele nos dá a paz com Deus Todo-Poderoso. Esse é o principal do Evangelho. Quantas igrejas têm sido abertas e se prolongado hoje em dia para ser uma reunião social onde as pessoas tentam ser boas pessoas? Aqui na igreja você tem que saber que você está aqui para crer em Cristo, para ser uma nova criatura, e a partir de aprender a palavra de Deus, você vai entender o que é o discipulado de Jesus Cristo. Você vai encontrar a porta estreita, ser transformado, ter fé verdadeira, encontrar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e logo depois a sua vida vai ser transformada por Deus, porque você vai ser transformado pela palavra de Deus, os seus pensamentos errados vão ser substituídos, e a palavra de Deus vai tomar o seu lugar principal na sua vida, e então você vai poder seguir pelo caminho estreito. O caminho estreito seria um caminho que Deus escolheu para que possamos seguir. Não é o nosso caminho, mas o caminho de Deus. Pensando assim, irmãos, temos que entender também outra coisa muito importante, que tem relação simplesmente com a nossa vida presente, e não somente a nossa vida presente, mas em relação à prioridade do reino de Deus. A respeito de todas essas coisas, vamos entender então que devemos ter a mente de Cristo, para que a partir do momento que lemos a palavra de Deus, vamos mudando aquilo que nós devemos aprender diferente sobre a palavra de Deus. Então, trouxe aos irmãos hoje, nesse ano especificamente, graças a Deus, estivemos falando sobre os últimos tempos, sobre Gênesis 3, sobre Romanos 1, sobre o Salmo 51, sobre Romanos 5, sobre a questão da vida de Pedro em João 21, e hoje, irmãos, iremos falar mais uma vez sobre o sacrifício de Cristo, na mesma direção que fizemos a nossa pregação em relação a Isaías 53. Salmo 22 nos é falado, irmãos, sobre uma parte da história de Davi. Vamos ao versículo 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia Costa da Manhã, Salmo de Davi. Davi, sabemos o personagem da palavra de Deus, que ele passou por muitas experiências e sofrimentos e dificuldades. E a partir dessas dificuldades, ele escreveu os Salmos. O apóstolo Pedro nos lembra, em Atos 2, que Davi era profeta. Davi não era só salmista, ele também era profeta, e ele, como profeta, pregava com poder a palavra de Deus, expondo o que Deus dizia na sua palavra, e como profeta também falava das coisas que haverão de vir. E por isso ele também falava sobre Jesus Cristo. Em um dos seus salmos ele diz que o teu santo não verá corrupção e não deixará o teu santo na sepultura. Isso quer dizer o seguinte: Davi, ele estava profetizando e ele estava falando sobre ele. Por quê? Porque todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Amém? Glória a Como Deus. Jesus falou. Ainda mais, ele também estava profetizando sobre Jesus, porque o único que não viu degradação do seu corpo, corrupção, o seu corpo sendo consumido por micro-organismos, foi Jesus Cristo. Glória A partir disso, irmãos, esse salmo, ele também nos fala sobre o Senhor Jesus. E vamos entender por quê. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém também não tenho sossego. Contudo, tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel. Amém? O que isso quer dizer, irmãos? Uma das frases do Senhor Jesus Cristo na cruz, como eu falei naquele domingo sobre Isaías 53, é Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? E como provavelmente eu já falei a vocês também, não foi Jesus dizendo que o seu sacrifício, sua obra não estava feita, ou coisa parecida, mas sim foi que principalmente ele estaria cumprindo isso que diz o Salmo. Por quê? Porque o Salmo 22 ele quer nos falar a respeito do que aconteceu na cruz e sobre um pouco sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele profere essas palavras, porque, como nos diz Lucas capítulo 24, Jesus veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por que Jesus Cristo não veio para a terra e foi logo direto para a cruz? Veio do céu para a terra e foi direto para a cruz. Porque ele havia de cumprir o que está escrito e ele haveria de cumprir perfeitamente a justiça de Deus para salvar pecadores. Amém? Aleluia. Ele deveria nascer, porque eu e você nascem. Ele deveria sofrer, porque eu e você sofremos. Ele deveria ser provado em tudo, e em tudo ser perfeito, para que a perfeição dele pudesse chegar a todo aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A partir disso, então, o versículo 2 nos fala, o versículo 1 ainda nos fala: por que será um anjo da salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Nos é falado que a alma de Jesus ela estava abatida, perturbada, em tristeza, em aflição, em dificuldade. Mas por quê? Porque em João 12 a alma dele estava dessa maneira. Porque Jesus clama e ele não é atendido. Porque Davi clamava e ele não era atendido. Quando Davi orava a Deus e era um servo segundo o coração de Deus, conforme Deus falou para Samuel, o que aconteceu? Conforme Davi era mais fiel, conforme José era mais fiel, conforme Abraão é mais fiel, o que acontece com Davi? Saul tenta matá-lo, a tal ponto de que Davi tem que fugir. O que acontece com José? José é vendido por seus irmãos. Na casa de Potifar estava tudo bem, estava seguindo, estava com um bom administrador, mesmo sendo escravo. Mas o que acontece? A mulher de Potifar faz uma armadilha para ele, e ele é preso e passa cerca de 12 anos na prisão. Amém? Amém. Por que, irmãos? Por que tudo isso? Nos é falado que Deus opera todas essas coisas para o nosso bem eterno. Você está aqui para que você pareça mais com Jesus. E muitas vezes a gente precisa de um martelo para quebrar a pedra do nosso coração. E esse martelo muitas vezes é chamado de sofrimento. Glória a Deus por isso. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem eterno. E sabemos que em todas as tribulações nós temos que andar alegres. Porque pela esperança que vem do Evangelho, podemos dizer: o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor, Ele vai me dar tudo no tempo certo. O Senhor, Ele tem a vida eterna em Cristo. E nada foge ao seu controle. Sabe o que é nos falado em Romanos? Nos é falado simplesmente em Romanos 8 que Deus não nos poupou o seu próprio Filho. Se Ele não nos deu, se Ele não deixou de nos dar o seu Filho perfeito, quanto mais não nos dará todas as coisas. Amém? Será que Ele nos dará algo ruim? Claro que não. Ele nos dará tudo para o nosso bem eterno, para a glória de Deus Todo-Poderoso. A partir disso, então, irmãos, Davi, ele estava caminhando e ele fica na caverna de Adulão. E ele traz, então, essa experiência para nós. Porque se acham longe de mim a minha salvação e as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Como nos é falado, irmão, nos evangelhos, Jesus orou, fez a seguinte oração a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Você sabe que cálice era esse que Jesus estava falando? Em Jeremias capítulo 25,
nos é falado que este cálice é a ira de Deus. Deus estava dando uma prova e Jesus já sabia que ele haveria de provar o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. É por isso, irmãos, que ele soa sangue e estava passando em aflições. Mas por que Deus deixou que o seu filho sofresse desse jeito? Versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos, mas souberam e não ouvem. Ó povo dos homens, desprezado do povo. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele é santo. E a santidade de Deus, ela exige pessoas, ela exige seres sem um só pecado. Santidade perfeita. Não só sem pecado, mas que tenha todas as obras sejam obras boas. E nenhum ser humano pode cumprir isso senão o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Nenhum Deus. ser humano pode cumprir isso senão o Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que Jesus haveria de sofrer. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, ela precisava ser suprida, ela precisava ser aplacada. A partir disso, a santidade de Deus, unida à sua justiça, não permitia que pecadores sejam salvos, a não ser que eles sejam condenados. É por isso que aconteceu tudo isso. E quando Jesus Cristo tem todos os pecados do seu povo sobre si, na cruz do Calvário, como já foi falado a vocês, debaixo da ira de Deus, é que nos é falado o texto: sou verme, ó pobre entre os homens. Essa palavra verme, irmãos, ela tem toda uma história, toda uma significação no texto da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nos é falado, irmãos, em Jó e também em Isaías, sobre o verme de Jacó. E o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que, como diz Isaías 64:4, todas as nossas obras de justiça são como os trapos de imundícia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as nossas boas obras, diante de Deus, é a seguinte ilustração: é como se tivesse uma ferida, e aí o trapo, o esparadrapo, fosse colocado bem limpinho, bem branquinho, mas quando coloca na ferida, o que acontece? A ferida suja o trapo completamente. E Deus está falando sobre as nossas boas obras. Sabe o que isso quer dizer? Deus, ele está falando que a nossa natureza pecaminosa, que as nossas obras de justiça, quando nós não cremos em Cristo, todas elas são esse trapo. E o nosso coração endurecido, e o nosso coração, mesmo depois que a gente crê, por causa da nossa natureza pecaminosa, ele tem essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo, nos é prometido uma esperança da nova aliança daquele que crê em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas ao mesmo tempo nos é falado na palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está vendo? Essa ilustração, essa sujeira que vem do pecado, Jesus Cristo limpa com seu sangue. Essa culpa que vem com o pecado, Jesus Cristo limpa com seu sangue. Essa maldade que vem com o pecado, Jesus Cristo limpa com seu sangue. E nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Glória a Deus. Aleluia. A neve é bem pura e limpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ainda que essa questão, ainda que esse esparadrapo esteja tão escuro, tão forte, tão cheio de sangue e de pecado, como carmesim, Jesus Cristo nos torna mais puros e mais altos do que a neve. Amém? Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Ao mesmo tempo, se Cristo perdoa os pecados, você deve valorizar esse sacrifício dele e lutar contra pecados. Uma das formas, irmãos, de lutar contra os pecados é a meditação na palavra de Deus. Como é que você faz isso? É como se fosse um animal ruminante na palavra de Deus.
Você aprende a palavra de Deus, lembra dela, e você vai ali, é a questão de ruminar. Como é que ele rumina? Ele come, mastiga, e depois, dentro dele, fica voltando e mastigando para tirar todos os nutrientes. A partir disso, então, você aprendeu a palavra, gravou a palavra de Deus, você aprendeu o ensinamento, aí você vai voltando, lembrando, pensando na palavra de Deus. É como se fosse, irmãos, uma fruta que tem uma casca, uma laranja, por exemplo. Você vai tirando a casca, tirando, até comer a fruta completamente. Assim é a palavra de Deus. Você vai tirando cada parte, cada palavra, cada verso, para aprender a palavra de Deus, para que ela habite ricamente em nossos corações. Como Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus nos é falado que devemos ter eles firmemente em nós. Ter como se fosse um objeto, ter como se fosse algo para guardar. Guardar os mandamentos de Deus. Porque aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Amém? A partir disso, então, irmãos, o nosso texto continua. Mas eu sou verme no homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és aquele que me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Pulando para o verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como caco de barro, e a língua me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, presta-te em socorrer-me. Livra-me a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Amém, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Que cerca de quase 1000 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, Davi já estava profetizando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo com detalhes. Amém? Com detalhes impressionantes. Glória a Deus, a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Vou contar para vocês. Confundidos, opróbrios entre os homens e desprezado do povo. Como nós falamos em Isaías 53, todo mundo considerava Jesus um desprezado, pecador, uma pessoa que estava ali, estava trazendo uma mensagem que não era de Deus. Por causa disso, zombavam dele. Quais eram as zombarias que faziam dele? Afrouxando os lábios, falando palavras ameaçadoras e palavras de zombaria, e meneavam a cabeça. Sabe o que é menear a cabeça? É fazer com a cabeça um sinal de reprovação. Jesus passando com a sua cruz, e as pessoas faziam assim, faziam um olhar de reprovação, balançavam a cabeça, reprovavam ao Senhor Jesus Cristo. E diziam ainda mais: confiou no Senhor, livre-o ele. Como diz os evangelhos, o que eles diziam? Salvou a todos, salva-te a ti mesmo, chama Elias para te salvar, chama Moisés. Estavam zombando do Salvador daqueles que podem crer, do Salvador do mundo. Estavam zombando daquele que haveria de salvar todos aqueles que podem crer. Estavam zombando da determinação de Deus. E quantos ímpios vêm com formas agressivas zombar de Deus Todo-Poderoso, se tornando inimigo de nós, por serem inimigos de Cristo. O que nós devemos fazer em relação a eles? Tratar o mal com o bem. O que nós devemos fazer em relação a eles? Orar pelos nossos inimigos. Mas da mesma forma, andar prudentemente perto deles. Ter atenção. Não dar motivo para que eles falem
do mal do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, tendo calma, sabedoria, paciência e doutrina. Ao mesmo tempo, irmãos, o que acontece nessa passagem? Davi fugiu, no Salmo 22. Nisso que ele fugiu, as pessoas com certeza zombavam dele, confiou no Senhor, zombavam dele, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. E o servo de Deus, uma das principais características dele é que ele tem prazer na palavra de Deus de dia e de noite. O ímpio ele diz assim: ah não, esses mandamentos de Deus estão fora de moda, ah não, esses mandamentos de Deus não pode nem se divertir. Mas você diz o seguinte: não, eu tenho ódio do pecado, não, o pecado me dá desprazer, me dá nojo. O meu prazer é a palavra de Deus, são os louvores, são as boas pregações, esse é meu prazer. Por quê? Porque você já se tornou uma nova criatura. Você diz ao ímpio: ímpio, você precisa se converter, você precisa crer em Cristo para que você tenha prazer nessas coisas. Enquanto isso, o seu coração ainda anda duro, endurecido, em trevas, em lama. A partir disso, então, irmãos, nos é dito no verso 10: a ti te entreguei desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Observe ao Senhor Jesus Cristo, naquele sofrimento terrível, diante da revelação da ira toda poderosa do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo Deus que controla toda a terra, tsunamis, mares, terremotos e tem todo o poder nos céus e na terra, era o Deus que estava derramando todo o seu poder sobre o Senhor Jesus Cristo. E tudo que o Senhor Jesus Cristo sabia era que ele tinha que cumprir a sua missão. Em João capítulo 10 ele diz que ninguém forçava ele a cumprir a missão, mas ele fazia de bom grado. Olha como o Senhor Jesus Cristo nos ama tanto. Ele escolheu morrer no nosso lugar. Poderia ser honroso alguém morrer por alguém bom, mas ele morreu por mim e por você que somos maus. E ele não fraquejou na hora da morte, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não teria uma gota, uma parte de alívio diante da ira de Deus inimaginável, mas ele foi até o fim por te amar. Amém? A partir desse momento, ele amando todos aqueles que creem, ele sabia que ele haveria de seguir de forma preciosa e gloriosa desde o começo, desde o seu nascimento, tendo sido tudo predeterminado por Deus. Touros vieram cercar o Senhor Jesus Cristo, e uma das principais armas do touro é a força, são os chifres. Ao Senhor Jesus Cristo furaram ao seu lado com uma lança. Ao Senhor Jesus Cristo chicotearam. Ainda mais, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Foram como um leão para o despedaçar, para o afligir, para o fazer sofrer. Foram como um leão com força para fazer despedaçar e fazer desestabilizar e fazer sofrer. A tal ponto que Jesus nos fala: derramei-me como uma água. Quando a gente vê, isso é uma metáfora, uma ilustração para o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Quando derramamos a água, ela vai e se espatifa e se espalha pelo chão. Semelhante ao sofrimento o Senhor Jesus Cristo sofreu. Sabemos que Ele carregou os nossos pecados sobre si e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus Cristo ele veio para curar todas as nossas enfermidades, no momento presente, segundo a vontade de Deus, e na eternidade, em glória com Deus Todo-Poderoso. Ainda mais, nos é revelado um pouco do que é a ira de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo. Nos é falado: meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Você imagina mais severa tristeza e aflição de coração e dor de coração? Imagine o coração lhe derreter-se como cera. Foi o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. Aquele sofrimento também que Davi provou um pouco ao fugir de Saul, ao ser tirado de sua família, ao ter que escapar e viver em uma caverna, a caverna de Adulão. E meus irmãos, esse era o rei Davi, que Deus havia prometido que seria o rei de Israel. Mas nem por causa disso ele vivia dizendo: todo mundo aqui de Israel serve ele, eu sou o rei, eu sou todo poderoso. Não, ele era um servo de Deus, ele era humilde.
Ele sabia que era o Senhor que haveria de dar a coroa a ele. E ele nem se atreveu a matar o rei Saul antes que o Senhor lhe desse a coroa. Por quê? Porque ele era temente a Deus e sabia que Saul era ungido do Senhor. Portanto, tudo aquilo que Deus te prometeu, lembre de cumprir a palavra do Senhor. Não deixe que o orgulho te alcance, mas seja humilde com a palavra de Deus. Além disso, nos é falado: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Jesus Cristo passou sede, fome na cruz. Jesus Cristo, ele esteve se afogando em seu próprio sangue, em sua própria respiração. O seu corpo estava lhe afogando na cruz. Posso contar todos os meus ossos. O sofrimento foi tão grande que ele estava tão desnutrido que os ossos dele poderiam ser contados. Imagine o Senhor Jesus Cristo. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes sobre minha túnica dentre os sortes. Perceba, quando Davi foge, também há esse processo de pessoas pegarem as roupas dele, porque ele fugiu bem rápido. E estavam fazendo sortes, pegando as suas roupas. E também acontece com o Senhor Jesus Cristo. A sua túnica, que havia sido preparada de forma artesanal, havia sido preparada de forma especial, mas os soldados romanos, maus, terríveis e cruéis, jogaram sortes para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. E ainda assim, a palavra de Deus está falando antes que acontecesse. Glória a Deus. Nenhuma parte da palavra de Deus não vai se cumprir. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livre minha alma da espada e das presas do cão na minha vida. Salva-me das faces do leão, das falsas do leão e dos tipos dos búfalos. Sim, me respondes. Irmãos, tudo que a palavra de Deus quer nos dizer, quando ela fala de cãos, é de pessoas que não amam a palavra de Deus, de pessoas que odeiam a palavra de Deus. Paulo também usa essa frase, essa palavra, cão, lá em Filipenses capítulo 3. A partir disso, então, irmãos, o que acontece na palavra de Deus? Nos é falado também que o Senhor, e aí começa, irmãos, depois de tanto sofrimento, começa a parte que é a grande reviravolta, tá certo? É a grande reviravolta na glória do sacrifício de Cristo, porque ele nos fala: salva-me das fosses de leão, e tu me respondes. Livra a minha alma, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Jesus sabia que ele haveria de sofrer e morrer, mas Deus era a sua força. Amém? Mas o Deus poderoso nas batalhas era a sua força, a glória de Deus. O Deus Todo-Poderoso era a força do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que, segundo a palavra de Deus, ainda que ele sofresse um sofrimento inimaginável, Deus, de forma inimaginável, iria livrá-lo da morte eterna. Porque Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, venceu a morte, levou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo morreu para que você recebesse o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu para que você recebesse a sua justiça sobre si, a tal ponto de que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo, e por isso o sacrifício de Cristo deve ser feito. Ele também é justificador. Por isso você pode ser justificado diante de Deus. Você pode ser justo diante de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Nos é falado, meus irmãos: declarei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Lembra? Veja bem, é o Deus Santo de Israel que deve ser tocado nos louvores, como nos é falado no estudo. Ainda mais, Jesus Cristo cantará louvores no meio da congregação. Isso foi tão lindo, porque Jesus, ele fala sobre louvor em meio ao seu sacrifício. Ele fala que ele morreu para que ele estivesse aqui na igreja com você, cantando junto com você. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Ainda mais, irmãos, vós que temeis o Senhor, louvai-o. Ele convoca todo mundo. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Louve ao Senhor por causa do sacrifício de Cristo. Vós que temei ao Senhor, glorificai-os. Todos vós, descendentes de Jacó, do povo de Israel, do povo eleito de Deus, do povo que tem fé em Cristo, reverenciando vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando que gritou por socorro.
bramido, o pedido de socorro de Jesus, o pedido de socorro de Davi foi ouvido por Deus. Amém? No Salmo 9 nos é falado, ele não abandona o angustiado, ele não abandona o desamparado, mas o responde. Amém? E o que ele diz aqui? Ele não abomina o grito do aflito, ele não oculta o seu rosto. Portanto, quando você orar a Deus, diz assim para o Senhor: Senhor, o teu salmo promete, eu estou aflito, eu estou angustiado, estou desamparado, vem me socorrer. E sabe de uma coisa? Ele dá a certeza que ele vai te socorrer. Amém? A resposta de Deus nunca falha. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Lembre também de seguir as palavras de Deus, a palavra, os mandamentos de Deus. Ainda mais, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão dos confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é alguém, ele governa as nações. É o Senhor soberano, como foi cantado hoje. É ele que governa as nações. Não é o ímpio que governa as coisas. Não é a guerra na Ucrânia, não é nenhuma outra coisa. Não é corrupção que governa as coisas. É o Senhor que governa as nações, soberano. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. E nada há que aconteça sem que seja a sua vontade. Por isso nós devemos confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso as nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda mais, tanto o rico quanto o pobre, tanto aquele que deve ser, ambos devem ser humildes de espírito, pobres de espírito, pedir mais do Senhor. E ao mesmo tempo, tanto eles quanto os que já morreram, tanto as pessoas que estão vivas, todos eles devem louvar ao Senhor. E nesse salmo também nos é falado o motivo de a gente estar na maioba louvando ao Senhor Jesus Cristo. Porque todos e todas as nações se converterão ao Senhor. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que o sacrifício de Cristo, ele foi morto fora de Jerusalém. Por quê? Porque ele iria para fora, para todo mundo e até os confins da terra, converter todos aqueles que podem crer. Amém? Para a glória de Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmão, lembre-se dessas promessas. Lembre-se da palavra de Deus. E a geração vindoura há de louvar a Deus. Como nos é dito, hão de vir anunciar a justiça dele, hão de vir pregar a justiça de Cristo ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem os fez, que foi ele, que ele é o criador do universo. Não é o acaso que criou você, é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. E não é o acaso que te faz ser uma nova pessoa, é a fé em Cristo, a fé em Deus Todo-Poderoso, uma fé bíblica que faz você ser uma nova criatura. Porque se você tem fé, é porque antes o Espírito Santo de Deus te lavou, remiu o sangue de Cristo, é porque antes o Espírito de Deus te tornou uma nova criatura. Ao mesmo tempo, irmãos, eu lembro de vocês, a vocês, o que diz em Jó 9, 25, 26. Por fim. Jó 9, 25 e 26. Eu vou ler para vocês. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram com barcos de junco, como águia que se lança sobre a presa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Acabamos de falar sobre o sacrifício de Cristo. E devemos lembrar também sobre o quanto a vida passa rápido. Rapidamente, irmãos, nascemos, crescemos, as pessoas que vimos que eram bebês de colo, hoje em dia já estão crescendo, estão quase adultos, ou mesmo nós ainda lembramos quando nós ainda éramos adolescentes, mas já somos idosos. É isso que Jó quer dizer. Sabe o que ele quer dizer? Que nossos dias é como um corredor. Quanto mais o corredor ele está próximo da linha de chegada, mais ele está chegando ao seu destino. E ele é veloz, ele tenta chegar, ele se esforça. Da mesma forma, o que isso quer dizer? Que assim é a nossa vida. Ela está correndo bem rápido. A linha de chegada
é o fim da nossa vida. Ao mesmo tempo, como um barco que ele está se esforçando para chegar junto à sua estação dos barcos. Ele é veloz, ele está chegando. Assim é a nossa vida. Assim como uma águia, rapidamente, ela vai e pega a sua presa. O pássaro pega a sua presa rápido demais e pega e a mata. Assim é a nossa vida. Ela está passando rápido. Lembre, não lembre? Lembre da palavra de Deus em todos os seus dias. Será que a sua preocupação de hoje em dia é a mesma preocupação que você teria se você soubesse o dia da sua morte? Ao mesmo tempo, lembre de uma coisa: ninguém sabe o dia da volta de Cristo e nem o dia que partiremos dessa vida. Mas ao mesmo tempo, nos é falado o hoje e o agora nos é dado. Portanto, agora, não faça que seja depois. Agora você deve ir a Cristo. Sabe por quê? Porque tão logo a sua vida vai passar. Tão logo a morte rasteja. Você tem que entender que rapidamente, tão logo, a nossa visão escurece e a morte se aproxima dos olhos. Quando a audição é ruim, a morte se aproxima do ouvido. Na hora que as pernas tremem debaixo de nós, a morte está derrubando os princípios e pilares da vida. Mas ao mesmo tempo, essa morte que chega a nós tão rapidamente, nossa vida que passa tão rápido, nos é falado que no agora devemos crer em Cristo, antes que seja tarde demais. Sabe por quê? Porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna em si mesmo. E a morte já foi derrotada pelo Senhor Jesus Cristo. A nós que cremos que o poder da ressurreição nos anime a lutar contra os nossos pecados. Porque aquele que está em Cristo está livre, está liberto de todos os pecados. E ao mesmo tempo, aquele que está em Cristo, tome cuidado para não andar novamente na escravidão do pecado. Mas lutemos, irmãos, para a glória de Deus, convertamos-nos ao Senhor, tenhamos cuidado com aquilo que pregamos e com a nossa própria vida, para que sejam salvos tanto aqueles que nos ouvem e a nós mesmos.